A paz do Senhor a todos e sejam muito bem-vindos ao podcast Coração de Adorador. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Coutinho e muito obrigado por fazer parte da família Coração de Adorador. Hoje o nosso convidado é o pastor Ederaldo. Paz do Senhor, pastor. Bem, graças a Deus. Amados, nós vamos tratar hoje de um assunto que não é muito comum, né, se tratar hoje em dia, mas é tão importante quanto. Vamos falar da morte. Como que a Bíblia, como que a gente vê a morte na Bíblia? Como que a Bíblia trata a morte, né, pastor? Quais são os tipos de morte? Porque, diferente de muitos aí que não tem esse entendimento, que às vezes acredita que apenas aquela morte que morreu acabou, né, pastor? E parece que na Bíblia se trata de mais de um tipo de morte, né? O senhor está com a palavra. Vamos falar um pouquinho de morte. O que a Bíblia tem para dizer? Olha, irmão, a gente está iniciando, né? Quero cumprimentar a todos que assistiu, né? Estão assistindo, né? E uma oração. Né? Amém, amém. Senhor nosso Deus, o teu nome nós oramos e confiamos e cremos que a tua presença já faz nesse lugar, onde falamos no teu nome, ser conosco, iluminando Deus, dando-nos entendimento, tirando de nós qualquer querido homem Deus, porque nós estamos, Deus, aqui reunidos para orientar, explicar, falar mais um pouco da tua palavra. Deus amado, querido, nós te louvamos, agradecemos, Deus, podemos estar mais um dia falando e anunciando o teu nome. Pedimos e já te agradecemos. Amém? Amém. E graças a Deus. Vamos lá. A vida é uma consequência de nascer e morrer. O problema que nós temos, muitas pessoas, às vezes, não se preocupam, é o fato de que tem um Deus que todo mundo conhece, tá? Fala, crê, obedece, outros não. E esse Deus é um Deus real para nós que somos crentes em Cristo Jesus. Quando eu conheço a palavra de Deus, eu passo a entender que tem um Deus, porque Deus ele se faz real na nossa vida. Real como? Porque muitas pessoas às vezes conhecem Deus por fé, por crer, por palavra. Sim. Mas quando Deus manifesta ou toca numa pessoa, dependendo do tipo de pessoa, Deus faz como Ele quer. Ele se revela àquela pessoa. Né? Hoje nós sabemos que, para nós que cremos na palavra de Deus, que tem um Deus que colocou para a igreja do Senhor dons espirituais, né? Capacitando e dando a entender para cada pessoa ao qual o Senhor dá essa liberdade, saber que esse Deus é um Deus que rege todas as coisas. E nem todas as pessoas têm esse entendimento. Muitas pessoas no nascer, elas são bebezinhos, né? Lógico. E depois elas começam a adquirir uma vida, no seu lugar aqui. As pessoas nascem, um nasce num lugar, outro nasce em outro. E cada um forma na vida dele um caráter de vida, né? Às vezes baseado naquilo que a família é, que o pai é, que a mãe é, né? Então cada pessoa ela forma um caráter baseado mais naquilo que está próximo dela. Sim. Né? Independente de religião, católico,
espírita, isso, aquilo. Cada um tem o seu meio. Você pega lá o índio, né? Nós estávamos conversando agora há pouco, lá no meio do mato, que não tem função nenhuma, mas ele tem um Deus dele, uma religião dele, uma crença dele, um jeito dele acreditar se ele vai morrer, se vai voltar, se tem alguém que se manifesta no meio dele, que é um rei voltou. Então eles têm um modo deles de viver, todos nós temos. Sim. Baseado na palavra de Deus, nós cremos uma morte e depois uma vida eterna na ressurreição do morto. Certo? Agora, quando o ser humano nasce, e ele cresce, adquire uma formação, muitas pessoas não estão nem aí. Você Eu fala em falo que sentido? por experiência própria. Eles acham que tem que viver. A maioria dos jovens hoje, eles têm que viver. Certo? Nem estão aí se vão morrer, se tem morte, se tem céu, se tem inferno, se tem demônio. Não, eles querem viver. Certo? Isso foi da formação. Em algum lar as pessoas fazem das portas e logicamente o filho vai crescer, né, nesse ambiente. E adquirir coisas, de ter, um adquire honestamente, o outro fazendo de todo jeito que quer fazer e tal. Só. E nós, pela palavra de Deus, pela nossa crença, que é o cristianismo, nós sabemos que há um tempo limitado de vida. Deus fez. Como a Bíblia diz que ele colocou o tempo no mar, para o mar não passar daquele lugar. Então ele fez para o homem um limite. Esse limite que Deus deu ao homem é um período de vida, porque lá em Romanos 5:12, nós vemos que um homem entrou no pecado. E o pecado gerou a morte a todos. Isso pela crença evangélica, pelo cristianismo, nós sabemos, houve lá no princípio essa divergência. Então ali foi criada através de Adão essa condenação para a vida do ser humano. E foi preciso que o próprio Deus se manifestasse no mundo para nos ensinar e capacitar que há um período de vida, um período que o nosso corpo vai parar. Sim. Mas Deus, quando cria, ele cria tudo eterno. Nós somos criados a imagem e semelhança de Deus. Ele é eterno. Certo? Então, o homem não foi criado para viver 60, 70 anos. O corpo, sim. Mas a alma, a Bíblia diz que o Espírito torna Deus e a alma é a nossa vida. Então o espírito volta para Deus. A Bíblia diz, Deus deu, ele volta para ele. Então uma criança, um bebezinho nasceu, já é um pecador. Não. Já nasce com o pecado. Não. Ele herda o pecado pelo erro lá atrás. Do jardim do Éden. Certo? Agora, a criança, ela só vai estar sobre a vida daquela criança a partir do momento, vamos por aí, umas são mais rápidas, são menos rápidas. Ela começa a ter o entendimento. Ela começa a ter o discernimento do bem e o que é o mal. Aí gera sobre aquela vida. Então aí vem o peso que é para todos do plano de salvação pela palavra de Deus. Aí o pecado ele é imputado naquela pessoa, certo? Até o momento dela fazer uma escolha. Foi para isso que Jesus veio ao mundo. Dar a vida eterna pela graça sois salvos, mediante a vossa fé. Uma criança sem entendimento, ela não tem pecado, ela não tem entendimento. Vai gerar sobre ela a partir do momento que ela começar a ter entendimento. Se é uma criança pequena, ela brinca, ela chora, você pode bater nela, ela é como um cachorro, por exemplo, um animal. Você bate, chama ele de volta e tal. Mas quando ela começa a adquirir vida própria dela, já ela começa a sentir, ela começa ela começa a ter sentimento, tudo, então ela começa a gerar sobre ela, e aí vem então, pelo erro lá de Adão, gera sobre as pessoas
isso que nós chamamos que é a condenação e a morte eterna. Corpo, aparência, não é morte eterna. Corpo e aparência, porque nós somos criados, nascidos da carne, somos carne. Então nós temos que viver num mundo visível, num corpo, como Jesus foi obrigado a ter, certo? Agora, o mundo de Deus e as coisas de Deus não são visíveis, são invisíveis. Então, a nossa morte aqui é no corpo. A alma, o Espírito torna Deus, e a alma é onde está a nossa vida. Então, quando ele citou algumas passagens, ele diz: não adianta o homem ganhar todo mundo e perder a alma. Perder não é o espírito, vai perder a alma. Porque a alma ela vai herdar tudo que nós fizemos nessa vida. Nessa tá? vida. É Fica como tudo um computador, tá gravado tudo na ali. alma. Sente dor, sente o corpo sem a alma não sente nada. É melhor uma matéria. Certo? Agora o que traz. Agora, o que é o espírito? O espírito é uma dádiva de Deus. Quando nós olhamos lá para o vale de ossos secos, Deus faz aquela pergunta ao profeta, se aqueles ossos poderiam viver, ele manda que o profeta faça algumas coisas. Primeiro ele falou, os ossos juntaram, formaram e tal, mas não tinham vida. Sopra sobre eles. Aí sim, os quatro cantos e os quatro ventos vieram, o Espírito sobre aqueles erros, aquelas carnes, aqueles ossos, se formaram, e aí eles passaram uma vida. Certo? Então o Espírito é uma dádiva de Deus para nós sermos um ser vivo. Você vê que o homem ele pode tentar fazer tudo o que ele quiser, mas eu não acredito que o homem vai conseguir fazer um ser humano por causa do Espírito, que ele pode até fazer. Até o corpo, parece que o Japão já tem uma mulher. O pessoal tá mas não pode implantar nela o Espírito. Isso é uma dádiva de Deus e a ação de Deus, só Deus que tem esse poder. E a alma ela vem junto com nós através daquilo que nós vamos adquirindo no mundo, que é espiritual. Mas, ô pastor, o senhor tem medo da morte? Olha, a igreja, o povo de Deus, fala de 1 a 10, 9 de morte. Mas ninguém quer morrer. Já fez essa pergunta dentro do tempo? Não, ninguém quer morrer. Você quer morrer? Você quer morrer? A gente está, Amasa, a gente está com uma produção aí que é o missionário Ismael Clemente, que está nos ajudando aqui nas câmeras. Muito obrigado, viu, irmão? Obrigado mesmo. Ô, pastor, então só seguindo o raciocínio, para ir para a glória, tem que morrer aqui nesse mundo que a gente está de matéria. Mas a Bíblia fala de uma segunda morte. A gente não vai ter só essa morte aqui. No livro de Apocalipse, capítulo 20, nós vemos ali uma passagem clara. Jesus diz lá, versículo 15, ele diz: todo aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O lago de fogo não tem nada a ver com o inferno? Não. Essa é a segunda morte. Quando ele diz sobre isso, ele estava dizendo: todo aquele que não for achado escrito. Nós vemos lá atrás, em Lucas, quando ele diz, ali é um plano de salvação. Ele diz lá, acho que é 20, 10, 20, que eles voltaram, todo alegre, contente, né? Pelos Espíritos sujeitar ele. E Jesus diz: não os alegreis, né? Pelos Espíritos sujeitarem a vocês, mas alegrai-vos pelos vossos nomes, está escrito no céu. Quando um pecador se arrepende, a Bíblia diz que a primeira coisa que acontece, o nome dele é escrito no livro da vida. Após o arrependimento. Lá em João e Apocalipse, quando João teve a visão, ele disse que ele viu o relato ali, assim: todo aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Pergunta, irmão:
tentou fazer aí agora, sugeriu inferno ou não inferno. Diz que o lago de fogo é algo que está preparado para a eternidade da perdição eterna. Fechado. E lá sim serão lançados, então, os demônios e todos aqueles que fizerem a obra desse mundo, que é a segunda morte. Não tem mais perdão, não tem mais plano de salvação, não tem nada. Então, todo aquele que achar escrito é porque hoje nós temos, pela graça de Jesus Cristo, pela nossa fé, pela nossa O crença, sacrifício de Cristo da cruz, né? nós acreditamos, né, pelo plano de salvação eterna. Agora, salvação, né, quando Jesus falou perseverar, eu vejo que a palavra de Deus, acho que é Ezequiel, ali Deus fala que ele salva quem ele quer e condena a quem ele quer. Só para... Agora, Deus não condena ninguém, mas a palavra de Deus ele diz, ele dá para quem quer e pode fazer como ele quer. É o caso lá do olheiro, que fazia o vaso. Né? Pode o vaso mandar? Não, não pode. O vaso não pode mandar no olheiro. Então nós não temos isso. Você vê que o ladrão na cruz, ele não era cristão, ele não era crente, ele não foi batizado, então tudo regras que é preciso nós termos. Biblicamente sim. Mas aconteceu que ele se arrependeu e reconheceu. Foi só isso. Teve assim o caso que nós, hoje, pelas nossas crenças, poeira de coisa que nós estamos vendo, que é colocado, esse monte de manual, essas coiseiradas todas, que a igreja está sendo tratada mais humanamente do que espiritualmente. Só fazer um comentário, pastor. Muitos que nos acompanham não são evangélicos, Sim. ou talvez não está frequentando nenhuma igreja. Não se preocupa, né? Então ali, tem gente atrás da telinha ali, talvez seja indeciso. Tá com um pé na igreja, um pé no mundo. E o que a gente tem que frisar aqui, né? O plano de salvação, o Senhor colocou aqui, que é pela graça do nosso Senhor Jesus, que é o sacrifício de crucificação. Na cruz, né, Jesus morreu por todos nós. Então, aí o Senhor entrou no arrependimento. Então, para que a gente alcance a graça, nós temos que nos arrepender. Aí fica a pergunta ali. Arrepender do quê? Porque muitos não fazem essa pergunta. Arrependimento, mas arrepender do quê exatamente? E João 5,39. Eu posso dar de cor, sem precisar quiser marcar, ou se alguém quiser acompanhar. Jesus deixou claro: examinais as Escrituras, cuidar de ter nela a vida eterna, são elas que de mim testificam. Sequente, não quereis vides a mim para ter vida, porque eu não recebo glória dos vós, mas bem vos conheço. O que é examinar a Escritura? E por que Jesus falou isso na época? As pessoas que odiavam ele, perguntavam a ele, como os próprios discípulos, quando vai ser o mundo, aquilo e tal. Então ele diz o seguinte: o plano de Deus foi elaborado, feito e colocado no mundo com um preço muito grande para toda a humanidade. Tem acepção, Deus não tem acepção. A Bíblia nos cita, através da nossa crença, que veio para um povo ao qual Deus levantou, através de Abraão, né? Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então ele deixou a todos que quiserem. Povo escolhido, os seus, Quem o povo quiser, escolhido. certo? Fique lá não nascido da carne, não tem, mas pela a palavra. Então o plano da mudança, que o irmão fez a pergunta,
da salvação, da aceitação, é quando o homem passa a receber, como nós, como disse esse dia atrás, o que é seguro do mundo. A igreja ela tem um propósito de levar as pessoas a entender que tem um plano de vida, tem um plano de condenação eterna, pela nossa religião, pela nossa crença. Então, o trabalho da igreja é mostrar para as pessoas no mundo que tem um Deus vivo, operando, e ele pode, a Bíblia claramente diz que não há um outro meio de salvação a não ser por Cristo Jesus. Amém. Tudo que se faz nesse mundo é feito somente para essa vida na carne. Ninguém pode oferecer algo eterno a não ser pela salvação, pela graça, pela mudança de vida e pelos planos elaborados que Jesus deixou claro. Tudo foi consumado. Passou a regra. Então, cada ser humano ele é livre para escolher, viver e fazer a vida dele como ele quiser. Porque a gente pergunta, às vezes, ensinando pessoas, quanto tempo você estudou para um médico? 20 anos. Para a vida eterna. Então, aí, como eu disse, né? As pessoas, elas não praticam tantas coisas, estudam, buscam, às vezes, para a nossa vida. Não está igual Tomé, o ver para crer? Porque lá naquela época lá, assim, como a gente já trouxe alguns estudos aqui também, estudo bíblico, né, com o missionário Ismael, tem alguns comentários lá, tem alguma leitura na Bíblia, que falou a respeito dos ídolos. As pessoas lá em Êxodo fizeram lá um bezerro de ouro e tal. Isso hoje, as pessoas não estão ainda necessitando de uma coisa palpável, porque o Deus é um Deus invisível, porém é um Deus vivo, né? Nós sabemos, mas como ele é invisível, será que as pessoas não sentem falta disso aí? Porque também o lance de um rei também lá atrás, que o povo que escolheu também, né? Que não queria ser governado por Deus, queria ter um rei ali presente, não é? Falando do que nós estamos falando, quem estuda, quem busca, quem deixa de estudar, o objetivo nosso aqui hoje, frisar, todos que estamos assistindo, não é mudar ninguém de religião, não é levar ninguém não, a religião sua é essa, que é certa, a outra que é errada, a outra que é de uma forma. É bom frisar porque nós sabemos quem vai assistir e as pessoas, a atitude que vão tomar. Às vezes as pessoas veem a gente tentando ficar orientado as pessoas, biblicamente falando, e pode achar que às vezes nós temos interesse de mudar o jeito, né? Pessoas que são católicas, temos que respeitar a religião dela, certo? A crença que ela acredita no que ela acredita, tem um espírito, ele acredita naquilo, se tem um laúdo, ele acredita naquilo. Então, cada um acredita, nós estamos tentando aqui, baseado no cristianismo e na palavra de Deus, também, o plano que Jesus elaborou para o ser humano. Porque quem criou tem autoridade de posse. E ninguém tem autoridade de posse no mundo, o ser humano, a não ser Deus. Certo? Então, a palavra de Deus diz que ele disse, haja isso, haja aquilo, haja aquilo e haja aquilo. Diz, pela palavra de Deus, nós, pela fé crendo, foi formado todas as coisas. Então, se ele formou, nós vemos que desde o Antigo Testamento até o Novo, Deus operava maravilhas, fez sinais real, visível, para mostrar que ele é Deus, que ele é o Deus vivo, o Deus presente. Na vinda de Cristo não foi diferente, Jesus continuou fazendo os mesmos sinais. E Jesus se fez, a palavra de Deus, o verbo se fez homem, para mostrar para o mundo que Deus, ele não condena, como diz agora, Deus faz isso, faz aquilo, porque Deus é Deus, ele pode falar e fazer, porque ele quer, ele faz. Mas
desde o início até o fim da palavra de Deus, é uma escolha pessoal de cada pessoa. O plano que Jesus deixou de salvação é porque a palavra diz que o Verbo se fez um homem. Certo? Então, o próprio Deus que fez uma pessoa para mostrar para o mundo um homem normal com 33 anos, que foi o ministério dele, com 33 anos, certo? Era uma pessoa que todo mundo conhecia Jesus como um homem normal. Sim. Esse não é o filho de José, irmão tal, irmão não sei quem, Jesus tinha família, tudo igual, parente tal, certo? Então, por que a palavra de Deus nos ensina e nos mostra isso? Se Deus só falasse e anunciasse, mostrar, muitas pessoas vão falar, mas isso aí é como que é papagaio fala, né? Pé, não vê, tal. Deus ele é tão perfeito que ele se fez um plano do homem, habitou no mundo visível, nosso mundo, passou o mesmo que eu, você e nós passamos, de ação, rejeitado, dor, um monte de coisa, certo? Para mostrar para o nosso mundo, o mundo visível, que o homem também pode ter essa mesma liberdade, esse mesmo jeito de viver, esses mesmos bens de viver, seguindo o que ele elaborou. Então, para você receber, para você viver pelo cristianismo, você entra numa firma, você tem que seguir os relatórios daquela firma lá. Sim, tem regras, né? Certo? Então ele fez essas regras para a igreja dele. E para a minha igreja. Está escrito em várias passagens. Certo? Fez, elaborou plano de salvação, aceitação e mudança de vida. Você vê, qualquer pessoa, não pode ser o tipo de pessoas que for. Quando ela começa a meditar, ler, ou alguém começa a ensinar ela sobre a palavra de Deus, é muito difícil que uma pessoa não mude a atitude dela. Sim, isso é verdade. Não existe, eu não conheço. Pode ser quem for e viver do jeito bandido, assassino, como no caso de Paulo, matava, jogava os crentes. Não interessa. Quando a pessoa começa a ouvir a mensagem da palavra de Deus, porque ela não vem vazia. Ela vem com uma unção do Espírito que está na vida de cada ser humano. Por isso que eu sempre digo, quem prega tem que ter a unção de Deus. Porque o que vai mudar a pessoa que ouve não é tanto o que ele está falando, mas é pela unção que está na vida dele, que vai tocar naquela pessoa, e aquele espírito está preso, está amarrado, está vivendo ali, esperando que se acontecer uma morte, pela palavra de Deus, ele vai cair lá no lago de fogo, na condenação eterna, porque não tem outro meio. Agora, as pessoas falam, não, morreu, está lá com Deus, tá, amém, todo mundo tenta. Mas as pessoas estão achando assim, acreditando na salvação no último momento. Exatamente. Assim, não, no último momento eu converto, ou eu peço perdão. Né? Então, muita gente que eu estou conversando está com esse pensamento aí. As pessoas pensam que às vezes tem um projeto de vida que as pessoas vão depois que morrem, são mudadas, são restauradas, e aí elas vão chegar num plano e tal. Outras pensam que as pessoas vão depois voltam. Porque a Bíblia diz que só existe uma morte. Depois da morte, ou a salvação, ou a condenação eterna. Isso é pela palavra de Deus. Agora, eu vou falar, crença e religião, cada um tem a sua. Ninguém precisa mudar de religião de jeito nenhum. Mas eles se apegam naquele momento do ladrão na cruz, que ele foi salvo ali no último momento. Então, as pessoas estão se apegando naquela situação ali, achando que consegue. Não corre um risco de ir vivendo sabendo como funciona, porque conhecereis a verdade, né? A verdade vos libertará. Mas aí, conhece a verdade, sabe como funciona e ainda fica esperando que lá no final seja salvo? Não está correndo um risco? Veja bem, a conversa que Jesus teve com Nicodemo, 3. A Bíblia diz que Nicodemo era príncipe de Deus, um homem que conhecia todo.
tinha religião na época, religioso, né? E ele foi de noite anunciar Jesus, que ninguém podia fazer as coisas que ele fazia se Deus não fosse com ele. Então ele foi consciente, ciente, religioso, conhecedor da religião na época toda, reconheceu Jesus como Deus, porque ninguém podia fazer o que ele fazia. Qual foi a resposta? Jesus disse para ele: se você não der meia volta na tua vida, você não vai poder ver o bem. Você não nasceu de novo. Porque nós nascemos da carne, herdamos o Espírito, pelo que de vida. Mas o que é nascer de novo? Quando nós permitimos Deus trabalhar na nossa vida, Ele vai dar, você vai permitir a liberdade do Espírito Santo trabalhar na tua vida, para moldar a tua vida, regenerar a tua vida, a tua alma, receber a graça de Deus através da palavra de Cristo. Então, o que vai mudar a pessoa é quando a palavra de Deus começa a trabalhar na vida dela e ela começa a entender. Aí o Espírito Santo, que ele é movido, ele é a palavra, ele é a ação de Deus, ele é a presença de Deus, ele vai gerar naquele ser humano, mesmo que ele tenha tantas coisas erradas, a Bíblia diz que o Espírito nos convence, nos ajuda, nos alimenta, nos orienta, intercede por nós, porque a Bíblia diz que Deus não se agrada com a morte do ímpio. Deus quer que todos nós, porque nós fomos criados, não foi para morrer eternamente. Você pode explicar o que é o ímpio, o que significa a palavra ímpio? O ímpio é aquele que, como diz que ele vive, como diz Efésios capítulo 2, segundo a carne, vivendo e fazendo os projetos. As coisas... Ele não quer saber que tem Deus, que existe Deus, que não existe nada e tal. Sim, ele é uma pessoa. Para ele, eu já perguntei se para uma pessoa, eu não acredito, mas eu. Então não acredita, né? Não, você crê, não, você é um crê em Deus, não, eu creio, ali, mas não está preocupado. Agora, ímpio é o que age impiamente. Quem não conhece a Deus, eu falo porque eu me converti quando eu era criança. Eu vivi um período de vida, não sei, uma coisa muito grande no mundo, fazendo tudo aquilo que estava na teia, como diz. Nunca roubei, nunca assim, ninguém, mas gostava de festejar. a gente fazia o que estava na Fala teia. assim, Viver, que é viver impiamente? Viver impiamente é o seguinte: você não tem um pensamento sobre o que Jesus deixou claro. Ame teu próximo como a ti mesmo. O ímpio ele não tem isso. Ele acha que venha a nós e nós corremos de cidade. Então, quem vive impiamente, ele pensa si próprio e os outros. Entendi. Ele não tem aquele pensamento como um cara cristão, o fruto do Espírito, né, começa a gerar na vida dele. Ele começa a ter temperança, mansidão, longanimidade, dignidade, amor, fé. Então, tudo isso vem através da ação do Espírito e da mensagem da palavra que se une. A palavra é a espada do Espírito. É ela que trabalha e o Espírito, a ação do Espírito. Sem a palavra, o Espírito não pode trabalhar, porque ele não vai trabalhar contra o que ele faz. E quando a palavra é implantada no ser humano, ele começa a ser moldado, porque eu não dizia nem quando você precisa nascer de novo. Se nascer de novo, então... O que é nascido da carne, ele diz, é carne. O que é nascido do Espírito, aí é Espírito. Por que isso? Porque Deus é Espírito. O mundo eterno é espiritual. Mas aí ficam umas dúvidas, por exemplo, que nem eu creio que muitos aí também, muitos irmãos, assim que eles nasceram, eles já foram batizados, criança. Então aí no caso não está nascendo do Espírito, da água, aí você vai explicar assim isso. Bom,
Sabe o que é isso aqui? A palavra de Deus, a Bíblia. Está na tua mão. Você está na mão. O que é? Caneta. Isso. Que é um caderno, uns papéis em branco. Pega um bebezinho, pergunta para ele. Ele conhece. Se ele conhece uma caneta. Se ele conhece um caderno. Não vai perguntar, não vai responder nada. Não vai explicar nada. E não vai ter uma solução. Porque ele não tem entendimento de nada. Ele é uma criança. Não pesa sobre o que eu expliquei agora sobre a criança a condenação eterna, porque ele não tem entendimento. Se você pegar e jogar ele dentro do rio, afundar ele lá e falar, estou batizando, tirar ele. Se você pegar e dar um banho nele de óleo, estou batizando ele, ele vai tomar primeiro. Mas ele não sabe o que ele está fazendo. O que Jesus diz? Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Isso é para nós entender que eu preciso ser um adulto, uma pessoa capacitada para tomar uma decisão sobre a minha vida. Uma criança não tem decisão. Todo mundo pode batizar. Se achar que é certo, batismo, amém. Eu não sou contra ninguém. Certo? Mas ele não tem entendimento. E a Bíblia ela é clara para quem tem entendimento. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. O crer é a renúncia, a aceitação e o toque de Deus na minha, na vida, qualquer vida. É renúncia das coisas que a gente faz, o pessoal faz no mundo, assim. Eu creio, eu quero, não vem na dor, no amor, não vem. Para ver. Para aquele que crê, for batizado. Crer no Senhor Jesus. O que é ser o batizado? Enfiar ele na água, vai morrer para o mundo e vai nascer para Deus. Vamos lavar aquela pessoa, tudo que está ali dele vai ficar na. Ele vai, todo aquele que foi batizado. O que sair da água é um novo. Ele entra novo um ser. homem, como diz, pegar uma pessoa, passa bastante sabão nela, suja, enfia ela lá e ela sai uma outra pessoa para Deus. A Bíblia diz que tudo que a pessoa faz até aquele momento é apagado. A vida dele começa de criatura a ser um filho de Deus. Aí é implantado que vem lá no Efésios e diz que vem sobre ele a ação do Espírito. O selo do Espírito vem sobre ele. O penhor do Espírito vem sobre aquela vida. Aí ela vai ter uma vida de decisão dali para frente. Ela vai continuar servindo, buscando, procurando, se dedicando, crendo, confiando, levando outras pessoas a entender que tem um Deus, que lógico, quando passa a entender, você passa a sentir que Deus toca em nós. E é vivo, não é um Deus. Então a pessoa passa a ser de criatura, uma nova criatura. De criatura a ser filho de Deus. Pela a palavra de Deus, né? Nós temos essa graça. O que é isso? É uma preparação para que na hora que acontecer, por exemplo, a pessoa morre, o Espírito torna Deus, e a tua alma, ela foi preparada, moldada, já reformada, porque a alma do ímpio era qualquer coisa ruim. E a Bíblia diz que no céu muitas coisas não vai entrar. Então a pessoa, quando ela é separada, ela é dedicada, que ela busca, ela aceita, ela ouve a palavra, ela creia, se dedica a Deus, ela tem a graça de Deus, que é a redenção eterna. Jesus falou o homem trabalhar, viver o mundo todo e ele perder a alma dele. Ela ser lançada lá No lago de fogo. e é a segunda morte. Não tem mais perdão, nem reconciliação e nem aceitação. Por isso que diz, muitos primeiros serão derradeiros, muitos derradeiros serão primeiros. Os Porque últimos serão os eu primeiros. orei para um homem no hospital, foi profetizado na sexta, que ele ia, Deus ia levar ele, a neta dele,
Na terça-feira eu fui no hospital e não tinha nada, na terça ele ficou doente, na segunda ele ficou doente, na terça eu fui no hospital, conversei com ele, sentou na cama, não tinha nada, oramos, o senhor quer aceitar Jesus? Ele falou, eu aceito. Tem uma oração de aceitação. Na quarta-feira ele estava com pneumonia, gravou no seu peito. E aí? Então, muitos serão pedidos e muitos de medo. Talvez acordarão na condenação. Às vezes a na verdade. pessoa vive a vida toda servindo a Deus, depois lá na frente começa. Porque a salvação tem que ter manutenção, Ela né? tem que continuar. Então, perseverar do ser humano. Lá na frente ele começa a desviar, começa a fazer tudo errado de novo, começa a viver como ele vivia antigamente. A Bíblia diz que o estado é pior do que o primeiro, é como o corpo, né? Que morre o corpo. Agora, plano de salvação, plano de vida eterna, mudança de vida, tudo isso está relacionado a uma coisa só. Jesus diz todo o poder da vida foi dado ao Pai, no céu e na terra. Falando de Jesus, por que Jesus falou numa passagem essa frase? Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Foi dita essa frase. Aqui eu li no comentário da Bíblia. Talvez aquele homem ele queria sair fora do compromisso. Meu Deus. Posso lá fazer isso? Ou ele queria seguir Jesus. Jesus falou para ela, a raposa escovida, as aves do céu tem pelo ninho, mas o filho do homem não tem nada não. Você quer me seguir? Eu vou te pagar um salário, eu vou te dar um... Não, tem. Ele falou, o meu objetivo é fazer o que ele fazia. Certo? E aí o outro falou, Senhor, deixa eu enterrar já teu pai mesmo. Aí Jesus falou, deixa os mortos enterrar os mortos. Na área espiritual, aquele homem podia estar tentando sair fora, não tem compromisso com ele não. Eu queria, ou até onde eu vou junto. Mas aquele talvez não. Agora, quando Jesus citou, deixa os mortos enterrados os mortos, se aquele homem entendesse um pouquinho, foi quando ele disse, você tem que nascer de novo. Morto, enterrar os seus mortos, nascer de novo. Podemos a gente entrar no ventre da mãe e nascer de novo. Morto, enterrar os seus mortos. Morto, por quê? Porque aquele homem, talvez, ele ainda não tinha aceitado o plano. Então, para Deus, quem não aceita, pela palavra de Deus, ele está morto. Entendi. Deixa o morto enterrar o teu morto. Porque espiritualmente, pela palavra de Deus, Quem não aceitou Jesus, quem não está nascer de condenado. novo, está para Deus. Condenado, morto. É. Certo. E João tem 5. como estar morto, João 5. mas em vida? João 5:24 diz o que? Na verdade, quem ouve as minhas palavras, crê naquilo que eu tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Morte para a vida. Então, aquela pessoa estava de que forma? Até não ouvir, estava. Quem ouvir e crer, recebe. Agora, quem não der ouvido, vai passar pela condenação e está morto. Ah, não. Então o senhor vai responder a minha pergunta. Então tem sim como estar vivo e morto ao mesmo tempo. Porque essas pessoas que não aceitam Cristo como nosso Salvador, eles estão condenados. Então já estão mortos em vida. Veja bem, aceitar Jesus, todo mundo aceita. Se eu fizer uma pergunta aqui, todo mundo vai Não. responder que sim. Você ama Jesus? A pessoa vai, amo. Falou de Deus, todo mundo põe a mãozinha, se ama e tal. Não, que tal. É desse depende, jeito. aquela direção, aquela coiseira toda e tal.
É verdade. Então, se você falar, você ama Jesus. Agora, o que Jesus diz a respeito disso? Tudo aquilo que deixar pai, mãe, irmão e amigo, por amor de mim e do Evangelho, não serve para ser meu. Aleluia. Posso ouvir um Quem amar- aleluia aí, missionário? É. Aleluia. Glória. Quem amar a sua vida, ele é do ar. Quem perder a sua vida por amor de mim, Glória a Deus. Aleluia. então vem, toma a sua cruz e siga após mim. Ele você vai ver ele e depois você vai aprender dele. Tome a tua cruz, venha. Pode. Morreram. A gente está aqui falando da morte. Irmãos, estamos aqui batendo nessa tecla da morte, que não é fácil falar de morte. Nunca é fácil. Perderam um ente querido, perderam um bichinho de estimação. O ser humano é apegado, né? O ser humano apega, né? Então, quando se fala de morte, a resposta é uma só. Eu não quero morrer agora. Mas pro crente é Maranata, ora vem Senhor Jesus. Peraí, mas aí tem uma contradição aí. Ora vem Senhor Jesus, mas se ele vier vai ser para levar. E para levar, a gente vai ter que subir aos céus, morto. Acho que na Bíblia só dois parece que não experimentaram a morte terrena, né? Se eu não me engano. Então, os demais irmãos, nós aqui, vocês aí, Elias e Enoque. Nós vamos, como diz um camarada aí que eu acompanho na rede social, nós vamos papocar. Acho maior barato esse jeito dele falar. Então, estamos batendo aqui e agradecendo mais uma vez a presença aí do pastor Ederaldo. Ele está aqui esclarecendo para a gente cheio de dúvida aí. Pegamos o pastor Ederaldo aí para tirar a dúvida da gente. Irmão, a gente tem hoje 30 e poucos anos dentro das coisas de Deus. Amém. Eu vejo muitas pessoas que às vezes tem aí, não que eu esteja julgando, mas às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10, e elas acham que faz aquela coisa de coisa aí que acha que tá. Mas eu acho que a pessoa, para ela falar, ou fazer, ou viver alguma coisa, ela tem que ter uma experiência bem grande de vida, um chamado que nem todos Deus dá essa liberdade. Não é que é para a nossa glória. Deus chama quem quer, escolhe quem quer e age com quem ele quer. Para quê? Para que a igreja mantenha o lugar que ela tem que estar. Certo? Então, nem todas as pessoas têm esse tipo de privilégio, né? De começar e ver 30 anos, 20 e poucos anos de comunhão aqui, ali, de oração, isso. Até que Paulo diz, até que cheguemos à maturidade. O homem espiritual discerne bem tudo. Ninguém é decidido. Porque quando você vai vivendo, Deus. Aleluia, Deus. Passa o É difícil de pronunciar, irmão, mas ela é real. Glória. Os seus atos para Deus são seus atos. Você é responsável pelos seus atos. Aleluia. Desse jeito. Mas tem um colega que diz sempre o porém.
Porém, O porém de Deus é que quando você começa a conviver e vai vivendo, convivendo, ele começa a se achegar em você de uma forma que você não começa mais a entender e a crer e a saber. Ele começa a se carregar e você não... É como se pegar você e levantar você do chão, você não consegue mais pôr o pé no chão. Porque a presença de Deus, ela começa a gerar e vai chegando na vida da pessoa, vai tomando posse, não pelos meus atos, os nossos atos são imperfeitos. Mas Deus, quando Ele chama Davi, Paulo e muitos outros, não foram pelos atos, mas foi pela vontade de Deus. Jeremias diz, né, eu sou um alfabeto. Mas Deus diz, antes que tu formasse o ventre, eu já te conheci. Então, quando Deus se aproxima de uma pessoa, em um período de tempo, você vai se amadurecendo, e aí você começa. Eu não sei se todo mundo tem essa liberdade, certo? A entender quem é Deus. Quem é Deus? É o caso que Jó teve a experiência dele, ouvia falar, teve uma experiência, Deus permitiu para depois ele falar, não, agora eu não conheço só, de ouvir falar, né? agora eu conheço pessoalmente, eu sei quem é Deus. Então eu, pelos meus natos, para Deus sou muito perfeito. Mas é o que Deus falou para Ananias. Para você uma coisa, mas para mim. E aí, então Deus começa a se aproximar de um futuro. Com aquela experiência, no longo tempo, você vai adquirindo uma capacidade de você poder não só discernir materialmente, mas espiritualmente quem é Deus. Agora, não acontece com pessoas que às vezes têm uma habilidade, mano, 2 anos, não tem essa que a pessoa tem quando primeiro amor e tal, vai até ele chegar a um ponto de vida, como Paulo diz, eu não vivo, mas Cristo agora vive. Então, o que ele estava dizendo lá no Bíblia? Ele fala que eu não tenho minha vida por preciosa. Portanto, se cumpra aquilo que Deus queria fazer na vida. Amém. Então, quando Deus começa a gerar, então ele começa a direcionar aquela coisa. E como um passarinho preso no vidro. Ele tem que tirar o pezinho, mas não sai. É que nem um peixe no andor, você quer correr por outro do jeito do tempo. Então é complicado. Então já existe uma morte, então. A gente está falando de morte, então já existe aquela morte de quem não tem interesse de fazer as coisas de Deus, de conhecer Deus, de se arrepender, né, de buscar Deus. Essa pessoa já está morta. Quando ele chegar a mim, eu chegarei agora. É porque muita gente tem medo da morte, né? Agora, tem medo da morte. Já está morto. Você citou 2 vezes sobre medo da morte. Na Bíblia está morta, aí só fala morto, você está morto. Eu estou vivo, você está vivo e você está vivo. E a morte? É para dar uma pergunta: o que é a morte? É quando cessa os movimentos. Não respira, não mexe mais, acabou. E você muda da morte? É o senhor que vai me explicar. A Né? palavra morte, o que você muda? Morte significa Cessar. Terminar. não. Tem sequência? Tem de mudar? Não. E tem medo da morte? Então, Não, por que você tem medo da morte? Eu não quero morrer. Você não quer morrer, ele não quer morrer. Mas, uma citação. O Ismael morreu. Ninguém vai ressuscitar ele, mudar ele, ou trazer ele de volta, tem que Jesus queira. sobre você. Não, estou dizendo, é uma experiência. O Glória. É, acabou, filho. A palavra morte cessou.
resignou. Fez o que tinha que fazer, viveu o que tinha que viver, aceitou, não aceitou. Aí você entrou no plano de Deus, pelo processo do nosso mistério, que é pela nossa crença, você vê, o muçulmano crê que vai morrer, que vai para o paraíso, vai ter isso, coisa lá, eu sei, nunca sei sobre isso. Mas o outro lá diz que não sei o quê, que vai não sei para onde, o outro põe na moedinha nos olhos, que está vendo não sei o quê e tal. Cada um tem um seu jeito de acreditar. Mas Eu tô rindo da crença de ninguém, não. Que é engraçado o jeito que o pastor colocou aqui, que lembrou. Mas nós, pela palavra de Deus, nós acreditamos Aleluia. dessa forma. Pelo cristianismo, nós acreditamos. Nós preparamos, aceitamos e vamos esperar do Senhor Deus. E a hora que Deus chamar, ou se Ele chamar a igreja, a Bíblia diz aí uma diferença daquele que serve a Deus. Pastor Ederaldo, Hoje, nós vamos ser um pouco. só para fechar um pouquinho. Fica à vontade, mas eu vou pegar um pouquinho mais pesado Não, aí que pode você, pegar. viu? Hoje, nesse momento, é um sábado, 80% do nosso mundo hoje, ele está preocupado. Bem-estar, festa, sexo, tudo que você pode imaginar, não só crente, não descrente, crente também. Hoje, no momento desse, Uhum. 2% talvez esteja preocupado com o tempo, tentando explicar, colocando uma live, tentando abrir o olho de muitas pessoas que às vezes não entendem que a sequência da vida é uma morte, e a sequência da morte natural é a morte do corpo, mas a morte eterna é a morte do corpo e da alma. Então Jesus diz, temei aquele que pode lançar no inferno o corpo e a alma. Mas essa segunda morte, ô pastor, ela é consequência do que nós estamos vivendo hoje aqui, né? Ali no livro de Apocalipse diz que até o mar e o fogo trará de volta a fisionomia de cada pessoa. Para que aquela alma seja terra. É o caso do Vale do Ossinho. Deus falou que cada ossinho morrido não estava no lugar dele, da onde ele saiu. Formavam. Então a morte eterna, a Bíblia diz, cuidado, temei aquele que pode lançar no inferno. Tanto a alma como Aleluia. agora, o lago de fogo, aí já é a morte eterna. Aí, então, cumprir todos os planos de Deus, nós não sabemos quanto tempo demora. Tribulação, tribulação, milênio, período de 1000 anos de algo será solto novamente e tal. Baseado no estudo bíblico. Agora, ninguém sabe, Deus age para esse ano. Esse é o período que nós vemos pelos estudos que nós temos. Né? Agora, quando acontecer o final do tempo, será o fim do final. Então, a gente será lançado. Quem fez, quem deixou de fazer, quem serviu, quem não vai ser bendito do meu Pai e aquele que eu estou. Então, nós já estamos quase encerrando e a pergunta é a seguinte. O que o senhor tem a me dizer nessa minha dúvida aqui? Veja bem. A pessoa nunca viveu coisas de Deus, nunca se importou, está vivendo a própria vida dela, e infelizmente o livre-arbítrio ele traz essa confusão na cabeça de certas pessoas. Deus deixou o livre-arbítrio, então eu posso fazer o que eu quiser, se alguma coisa eu fizer que não agrada a Deus, eu peço perdão lá e me perdoa, porque Deus é amor. Bom, agora a dúvida é a seguinte: se a pessoa nunca viveu com Deus, pastor, né? Porque ela acha que Deus está ali do lado dela 24 horas. Eu tenho dúvida, aí o senhor vai me esclarecer a respeito disso. E morre essa pessoa que não teve vida com Deus. Que Deus o tenha, foi para Deus, foi para a luz, está descansando.
Pelo que o senhor falou, aí fica, peraí. Realmente essa pessoa está descansando porque ela teve uma morte dolorosa aqui, morreu com uma doença infecciosa ali, sofreu até antes de partir. Ela descansou realmente, pastor? Uma pessoa boa, Boa aqui na terra, porém, nunca teve vida com Deus. Mas ela é uma pessoa boa. olha, baseado no versículo que já citou, 4, Jesus diz, claro, na verdade, por que duas verdades? Por que tu estava aqui? Na verdade, ouvi a minha palavra. Creia naquele que verdade, na verdade. Creia naquele que ouvi a minha palavra. Eu e o Pai somos um. Ele se referia à autoridade suprema. Eu saí do Pai e fiz morto. Na verdade, quem ouvia a minha palavra, dificilmente alguém nesse mundo já ouviu falar de Deus. E crê, volta de novo, na verdade, naquele que meio tem a vida eterna, não entrará em condenação. Na verdade, digo, quem ouve as minhas palavras e crê, você acha que é esse crer? Você acha que isso significa esse crer que está ligado? João 15,7, Jesus deixou claro. Se vós estiveres em mim, minha palavra, estiveres de fora, pedirei, quiseres, que será. Na verdade, digo, quem ouve as minhas palavras e crê, esse crê que é um problema. Deuteronômio capítulo 28 diz o quê? Será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar todas as coisas, virão sobre ti todas estas coisas. Vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser aquilo. E na sequência ele fala, se não der ouvido, então ele está dizendo ali, na verdade, quem ouvir e crê, esse crê, é a opção que você está falando aí. Não interessa se a pessoa, por exemplo, ela é boa, se ela é justa, se ela é certa, se ela é bonitinha, se ela não é, se ela faz bem, se ela ajuda todo mundo, se ela dá esmola. Quem é fé diz que não é por pobre, não é por nada, porque ela não dá fé. Certo? Esse crer está ligado a uma convivência de mudança, de transformação e de aceitação para você receber alguma coisa. Por isso, trabalhar numa firma tem um salário. Então, aí está incluído, não é como coisa material, mas é como você está fazendo algo para Deus em benefício, em recompensa, e lá na frente o Senhor dizer, a palavra de Deus é bem clara, bendito será aquele homem que quando o Senhor voltar o achar desta forma. Devido. Amém. Então muitas pessoas dizem, não, eu não faço mal para ninguém, eu faço despesa, eu mando lá para fulano e tal, olha, eu sou bom, eu sou, e Jó, eu faço aquilo, mas ele não está incluído no que Jesus revelar sobre Maria. O irmão dela, estava foi. Aí ela falou, Jesus pegou, não, ele só dorme. Ele morreu. Eu sou a ressurreição, é minha vida. Aí eu sei, se eu vi naquele dia, né? Não é naquele dia, não.
todo aquele que vive e crê em mim, que vai acontecer, nunca verá a morte. Morte. Aleluia. Então, esse crer, ali é que está o problema. Ouvir a palavra e crer. Aí ele diz, tem a vida. Esse crer está incluído como um citou sobre o ladrão na cruz. Um caso complicado e não complicado. Porque aquele homem, ele teve uma atitude, a Bíblia não cita aqui, que era um bandido que estava ali crucificado, não era coisa boa. Mas ele tomou uma atitude no último momento de vida. Talvez ele não teve uma opção de Jesus, de acreditar, talvez ele tivesse ouvido falar, porque era uma época remota, não é como hoje. E ali ele se arrependeu pessoalmente, já praticamente morto. Isso aí ia sair dali morto. Ia ter outro meio de sair dali. Já estava crucificado, e só ia esperar um tempinho que ele viveria e ia morrer. Então ele disse, Senhor, o Senhor não fez nada para merecer nada. Mas eu fiz. O outro fez o que é, Senhor não é o bom, tira mais daqui. Ele fora, Pois mais lenha na fogueira. né? Aí ele falou, não, o senhor não fez. Ele não falou, me leva para o teu reino. O homem falou, Pra lembrar, só falou, né? lembra de mim. Então a morte eterna, a morte do corpo, a morte espiritual, que é outro tipo de morte, são pessoas que às vezes aceitam Jesus, são contadas, são cuidadas, são transformadas, vivem um período muito grande e depois começa a desacreditar em tudo. E aí é a morte espiritual, que ela vai. Isso aí é mentira. O diabo começa a lançar naquela pessoa. Pode fazer sim, não. Aí você não vai preparar, não, lá, isso, aquilo e tal. E aí a pessoa vai se deixando levar e ela Começa a tirar a responsabilidade da pessoa, né? Ela acha que não tem que se E ela vai deixando, e aí começa a se enfiar para o lado errado e aí dificilmente volta de novo. Não, mas pode ter coisa que para Deus não pode. É o famoso pecadinho de estimação, né? O pessoal Não. fala, um pecadinho de estimação. Porque nós, irmãos, nós somos imperfeitos perante Deus. Mas por mais que você queira, não, nós somos imperfeitos. Agora, pela remissão, pela aceitação, pela graça, pela misericórdia de Deus, nós temos um plano de salvação. Chegar à presença de Deus. Certo? Agora, quem se poderá salvar? É a pergunta que fizeram. Que negócio é esse? Para os homens, mas para Deus, é possível. Aleluia. O Amém. importante é nós fazer um pouco do mundo, tentar ajudar, orientar, do jeito que é preciso fazer. Agora, hoje nós estamos vendo um movimento sempre em prol de ganância, dinheiro, engano. E eu vi um homem falando que, não, agora está na época final do ano, foi agora em dezembro, então vocês são os dizimistas, vocês têm que dar o dízimo duplo, 2 vezes o dízimo. O dízimo duplo. 13º do dízimo. Então ganha bastante dinheiro, tem que dar 2 vezes o dízimo. Heresia, né? Agora, uma coisa é fato, irmãos. A morte está aí, é um fato, né? Como disse o pastor, não tem como mudar isso. O que nós devemos fazer é cuidar para que nós tenhamos a vida eterna. Você quer passar a sua eternidade onde? Alguém já te fez essa pergunta? Já parou para analisar isso? Por enquanto nós estamos vivendo aqui.
Mas e a eternidade? Agora eu quero fazer uma pergunta para os dois. Só passou na cabeça da minha parte. Irmão, eu olhando para as pessoas, aí, fazendo tudo errado, né? Quando todo filho, tal, pega a minha puta, pega outra ali, lá, faz isso, volta, tá? Carrão do banco, poço cheio de dinheiro, pé, churrascada para todo lado. Os crentes mais exprimidos do que sapato do pé de caipira. Sapato ali é pequeno, é grande. Essa eu não tinha dúvida, não. É, ganhou, então enfia, né? E vem da peitando, É o que o tem pra cara hoje, vai, né? é aquele lá, então é aquele lá mesmo, entende? Talvez eu fique pensando, eu falei, meu Deus, aquele fica, né? Frito, orienta, prega, fala, vai. É todo dia aquela luta, é pagar uma luz, pagar uma água, se tentar Pra se alimentar. coisa, e o povo do mundo está aí. Mas será que a gente está vivendo certo? Muitos se perguntam isso, meu pastor. Muitos se perguntam isso. Alguns não querem vir pra cá porque acham que vai virar crente e a vida vai ficar mais difícil. É isso também. Agora, aí entra aquilo que Jesus falou. Quem não deixa escapar aí, meu irmão, de amigo, por amor de Deus. É isso que eu ia perguntar pro Agora. senhor. É, tem que abrir Você mão quer de tudo viver mesmo. dessa forma? A gente pensa, irmão. Eu penso, já vejo ficou. Tem um vizinho meu lá, os caras tudo. Todo é carro. A gente o povo quer acabar o negocinho, tá terminando, para não cobrar nada. Não entra um dia aí, não entra. Ei, nego, eu vou comprar, não sei quanto, 600 mil, cara. Mas a Bíblia diz que o tempo de vida aqui, né, a carne, e o tempo da vida eterna, que ninguém sabe, ninguém vê. Se soubesse ver, as pessoas estariam totalmente pensando diferente. Sim. Se elas soubessem como é o inferno, que a Bíblia diz, eles iam pensar, opa, eu não quero falar não. Tem muitos que nem acreditam no Mas inferno, né? ninguém sabe. Mas não é contraditório. Muitos acreditam no céu, né? Que nem, morreu, graças a Deus descansou, tá indo pro céu, mas não acredita em inferno, né? Como Não, assim? lá com o papai do céu, lá junto com Deus. E todo mundo, né? A pessoa pode ser a pessoa mais ruim que seja, foi pro céu, descansou. É, então é. Bom, irmãos, nós Morto estamos. não fala, morto não volta, então. Nós estamos chegando ao fim do podcast Coração de Adorador. Quero agradecer a presença do pastor Ederaldo. Obrigado, viu, pastor? Foi muito esclarecedor. Foi uma bênção ter o senhor aqui com a gente. Seja bem-vindo, volte quando quiser. Tá? As portas estão abertas. A gente procura, como diz a convivência, no tempo que nós vivemos, né? Tentar levar um pouco, né, as pessoas. E aí não tem essa graça de Deus de entender. Quer deixar para quem for aqui, está assistindo. Na realidade, ouve a sua Aleluia. Aleluia, glória a Deus. ouça o que eu estou a vocês falando. Isso é Deus muito santo. Tem um Deus pronto para qualquer ser humano, independente de idade, de cor. Tem uma vida eterna pela palavra de Deus, pela fé, nós queremos que ela exista. Como vamos chegar a ela? Não somos merecedores dela, mas pelo sacrifício de Jesus Cristo, nós conseguimos uma brecha para chegarmos a isso, mediante ao crer, a minha fé, a minha crença. Tem as pessoas que estão vivendo, que eu não falei agora, tá? Amém, mas eu quero é isso. Jesus veio, pagou um preço e deixou para nós o preço. Quem quiser, ele diz de graça. Quem não quiser, vai viver a sua vida do jeito que quiser. Só que a vida, ela é limitada. A eterna, quem sabe, pela fé nós temos.
Viver com o Senhor eternamente é muito melhor. Nós sabemos e cremos que existe um inferno tão real como o céu. Porque aonde nós vemos os demônios fazendo essas coiseiras todas por aí, da onde eles vieram, da onde eles estão, para onde eles vão, da onde eles vivem. Então nós procuramos analisar as coisas, explicar, orientar, fazer. Quem quer viver, vive como quiser. Amém. Aleluia. Muito obrigado por Amém? ter estado com a gente até o final. E tá aqui o nosso pedido. Compartilhe, deixe seu like, dá aquele apoio pra gente, viu? Se inscreva no canal. Então, fica por aqui mais um podcast Coração de Adorador. A paz do Senhor a todos e até a próxima, se Deus quiser.